dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho e resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. O trabalho desse cara é fazer nada. A família dele falava que ele não fazia nada o dia inteiro. E quando ele se formou na faculdade, percebeu que ele não gostava do seu trabalho e resolveu seguir o seu sonho, fazer nada. Ele se aluga pra ficar do seu lado fazendo literalmente nada. E apesar de parecer bizarro, ele já atendeu mais de 3.000 clientes. E quem contrata ele normalmente são pessoas que querem desabafar sobre alguma coisa, mas não querem ouvir resposta. E além de ter que pagar pela comida dele, esse serviço custa R$600. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Em 2020, esse cara chamado Josh fez um grupo com vários outros caras chamados Josh. Ele então mandou uma coordenada e uma data, para que todos eles se encontrassem e lutassem entre si. Quem ganhasse poderia ficar com o nome e os outros teriam que mudar. E um ano depois da mensagem, isso aconteceu. Vários Joshes lutando pelo próprio nome com macarrões de piscina. E quem ganhou, você se pergunta? Esse menino de 4 anos, que foi coroado o rei dos Joshes. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Coisas nojentas que você come sem saber. Sabe o gostinho delícia de baunilha? Um dos jeitos de fazer ele é com uma secreção que sai do castor. Pergunta importante: quantos cabelos de rato você comeu hoje? Porque a Anvisa permitiu um pelo a cada 100 gramas de achocolatado. E até 10 pedaços de inseto em 100 gramas de chocolate. E a gelatina que você come, se não for vegana, é feita fervendo ossos de animais, porque solta colágeno, que é essa substância grudenta. Por fim, algumas balas, refrigerantes e iogurtes são feitos com conchonilhas, que é esse inseto parecido com uma barata, porque ele é usado pra fazer a cor vermelha. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Em 2024, esse cara postou um vídeo sobre uma lâmina que ficou presa no seu aquário. Só que as pessoas perceberam que ele tinha uma mancha branca na unha e mandaram ele ir pro médico urgente, porque isso podia ser câncer de pele. O doido é que ele é um técnico de raio-x, e esse é exatamente o dedo que ele usa pra apertar o botão que libera a radiação. E aí ele foi no médico fazer alguns exames. E quando os exames chegaram, não era nada. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando, e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2,
Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Eu vou fazer sua mão flutuar com o poder da mente. Estende a sua mão esquerda e coloca a sua mão direita bem em cima. Faz força pra baixo o máximo que você conseguir. E ao mesmo tempo, com a esquerda, faz força pra cima, de um jeito que as duas não saiam do lugar. Em alguns segundos, a sua mão esquerda vai flutuar quase como um balão. Só não para de empurrar e não deixa suas mãos tremerem, mas empurra o mais forte possível. Agora, a gente tá quase terminando e se funcionar, se inscreve. Em 3 segundos, tira a mão direita de cima. 3, 2, 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Coisas que todo mundo fazia quando era criança. Pular segurando em 2 cadeiras pra fingir que tava voando. Olhar através da cama elástica. Empurrar a boia pra baixo pra tentar flutuar na piscina. E falhar toda vez. Amarrar um cadarço no outro e tentar andar. E também falhar, esborrachando no chão. Apagar a luz e sair correndo com medo. E tentar equilibrar o interruptor pra deixar ele no meio. Apostar corrida de gota e ficar triste toda vez que perdia. Falar com voz robótica na frente do ventilador. Equilibrar a caneta no bigodinho. Beber água da tampinha da garrafa. Ficava muito mais gostoso. Dormir com todos os bichos de pelúcia pra nenhum se sentir excluído. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Como surgiram as superstições? Começaram a falar que quebrar espelho dá azar, porque eles eram feitos com mercúrio, que é tóxico. Então, se ele quebrasse, soltava vapores que eliminavam uma família inteira. E 7 anos é o tempo que esse envenenamento levava pra fazer efeito. Passar debaixo da escada era bem perigoso, porque era comum cair em ferramentas pesadas de cima dela, que caía na cabeça das pessoas e levava elas de arrasta. Começaram a bater na madeira como uma forma de testar a resistência de prédios e casas, antes de entrar neles. Se o som fosse oco, a madeira podia estar podre ou fraca, e podia cair em cima de você. Por fim, derrubar sal era considerado uma sorte, porque sal era extremamente caro. Então, derrubar ele significava rasgar dinheiro, que é azar pra caralho. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso. E quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito. E sim pra quando uma criança engolir e conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta.
caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Coisas que você não sabia pra que servem. O mini bolso da calça jeans servia pra guardar relógio de bolso, e quando inventaram o relógio de pulso, ele acabou ficando lá. As escovinhas da escada rolante não servem pra limpar seu tênis como muita gente acha. Inclusive eu achava. E sim pra te afastar da beirada, pro seu sapato não ser engolido. O buraco no palito do pirulito não serve pra você fazer um apito, e sim pra quando uma criança engolir conseguir respirar e não morrer. Igual o buraco da tampa da caneta, porque muita gente acha que ela é chiclete. O buraquinho do cadeado serve pra água passar e não ficar presa, o que iria enferrujar o negócio. Por fim, o buraco do All Star serve pra aumentar a circulação de ar e melhorar o seu chulé de gorgonzola. Vai lavar o pé, catinguento. Comidas que você come errado. A próxima vez que você for cortar um bolo, não corte ele assim, porque o meio vai ficar exposto e vai ressecar. O melhor jeito de cortar ele é assim. Aí você tira o pedaço e junta o resto do bolo de novo. Tecnicamente, o jeito certo de comer hambúrguer é ao contrário, porque o pão mais grosso vai absorver os molhos e sucos da carne. E aí o seu hambúrguer não vai ficar desmanchando. Eu vou ficar com o jeito errado. O jeito certo de comer asinha de frango é tirar o osso antes de comer, ao invés de ficar roendo a carne em volta dele. Se quando você come paçoca ela fica esfarelando, você tá comendo errado. O certo é, enquanto ela tá dentro da embalagem, bater bastante nela. Assim, quando você abrir, ela vai estar compacta e não vai esfarelar. Por isso o nome é paçocar. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. Essa menina de 10 anos falou pros seus pais que se eles não escutassem ela, eles iam morrer. Ninguém deu muita bola, mas ela tava certa. Em 2004, a Tilly tava com seus pais numa praia da Tailândia. Só que ela percebeu que o mar tava recuando e que tinha uma espuma muito esquisita na água. E por coincidência, 2 semanas antes, ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola. Mas quando ela falou pros seus pais, eles responderam: para de ser boba, só vai chover. Só que ela começou a gritar tanto que o pai dela foi falar com o salva-vidas, pra ele provar pra menina que tava tudo bem. Mas ele disse que ela tava certa. E acabou sendo o tsunami mais mortal da história. Mas por causa dela, a praia foi um dos únicos lugares com 0 feridos. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. O quão rápidos são os seus olhos? Eu vou te dar 5 segundos pra encontrar a imagem diferente. E vão ser 5 níveis que vão ficar mais difíceis. Nível 1, facinho. Achei. Nível 2, um pouco mais complicadinho. Também achei. Tá, eu não faço ideia de onde tá. Esse aí não rolou. Nível 4, meu Deus, é muito mais difícil. Achei, achei. Eu vou te dar uma dica, é vermelho. Nível 5. Impossível. Comenta se você achou. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com
som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar a cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Esse é o menino mais gordo do mundo. Arya Permaná, com só 10 anos, chegou a pesar 192 quilos. Isso impedia ele de caminhar e ter uma vida normal. Ele passava o dia comendo, dormindo e vendo TV. E não conseguiu usar nenhuma roupa, porque elas não cabiam. E por isso usava só um pano. Mas ele decidiu mudar de vida. Começou a fazer exercício e comer saudável. E depois de só 3 anos, ele perdeu 100 quilos e tá assim. E se os animais tivessem olhos na frente? Pombo, com um olho na frente, ficou bem mais simpático. Deus, faz a próxima leva assim? Viado, parece as pessoas que usam óculos quando tiram o óculos. Cabra, não. Obrigada. Vaca, ficou qualquer coisa menos uma vaca. Cachorro. Tá, até que é bonitinho. Galinha. Eu acho que as aves são os que ficam melhores desse jeito. Coisa mais fofinha. Golfinho. Hoje eu não durmo. O que a sua letra diz sobre a sua personalidade? Se você escreve com letras grandes, provavelmente gosta de ser o centro das atenções, mas é um pouco inseguro. Mas se a sua letra for pequena, é uma pessoa muito focada, mas provavelmente é tímido e introvertido. Se você escreve rápido, provavelmente é ansioso e impaciente. Não lida muito bem com mudanças e provavelmente tem a letra feia pra caralho. Se você deixa espaços grandes entre as letras, não lida muito bem com pressão e não gosta que mandem em você. Mas se você escreve tudo juntinho, é uma pessoa muito sociável que faz muitos amigos, mas que não aguenta ficar sozinha. Nas cenas de cirurgia dos filmes, pra parecer que tá cortando sem o ator realmente se machucar, eles usam isso. Um bisturi sem corte que tem uma bolsinha, que quando você aperta, sai sangue falso. Já as seringas são retráteis. Quando você pressiona a agulha, ela vai pra dentro da seringa. E parece que a pessoa tá sendo perfurada. Quando um ator leva uma facada, ela normalmente é de plástico ou retrátil. E tem um caninho por trás de onde sai o sangue falso. Eu sempre quis saber isso. Por fim, pra fazer cenas de sangue sem sujar o estúdio, eles usam essas poças falsas. Pessoas que construíram casas com coisas bizarras. Em 2016, a marca de luxo Supreme lançou tijolos colecionáveis que custavam R$200 cada. E sim, tinha trouxa suficiente pra comprar, porque o negócio esgotou. Só que um cara conseguiu comprar 1.800 desses pra construir uma casa, o que custou mais ou menos R$360 mil só de tijolo. Só que depois de gastar essa grana, ele percebeu que pra construir uma casa ele ia precisar de 30 mil tijolos. E a marca não tinha fabricado essa quantidade de tijolo. Aí ele desistiu.
entende que o mundo era mais colorido antes? É porque ele era. Quando a gente é criança, a lente que fica no seu olho chamada cristalino é completamente transparente. E as células que veem cor são muito sensíveis. Mas quando a gente cresce, essa lente muda e a gente vê as cores menos vibrantes. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Resolveram testar a resistência de um atleta contra um macaco. As regras eram simples. Os competidores tinham que se pendurar usando só as mãos. E quem aguentasse mais tempo ganhava. Com o tempo, o orangotango começou a se balançar. E o ginasta imitou, achando que logo mais o bicho ia cansar. O cara já tava muito cansado e tava quase desistindo por causa da dor. Mas aí o macaco ficou entediado e quebrou as regras brincando com o pé. E aí o ginasta ganhou por pouco. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b chove vidro derretido, e por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox.
Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos tava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos 2. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Crianças mais espertas que policiais. Um assaltante entrou numa casa e roubou várias coisas, incluindo o iPad e o PlayStation de um menino de 8 anos. A polícia não conseguiu descobrir quem era o culpado, mas o menino não aceitou. Ele baixou um aplicativo pra rastrear o seu iPad, descobriu onde ele tava e mostrou pra polícia. Só que foi assim que ele descobriu o esconderijo de uma quadrilha enorme que tinha feito vários roubos no país inteiro. Em 2015, a polícia tava desesperada pra achar um criminoso e tava batendo de porta em porta pra descobrir alguma pista. Foi aí que a Rebeca, de 11 anos, disse que tinha visto um cara suspeito e podia desenhar ele, só que com boneco de palitinho. E por incrível que pareça, conseguiram achar o cara. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo
todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... কিন্তু এই চার লাইন তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস করবা, ঠিক আছে? ও এটা আরে এটা অচেনা শহর, অচেনা মানুষ। একজনকে তো অন্তত ছিল। হ্যালো। আমি শুভ। চাবাস। পরের চার লাইন আবার আমরা আগামীকাল শিখবো কি? কি হয়েছে বলেন তো? জীবনটা কি রে ভাইয়া, কেমন আছিস? কেমন আছিস রে? পড়াশোনা? আসসালামু আলাইকুম মা, কেমন আছো? টুম্পা কেমন আছে? আমি ভালো আছি। কোনো সমস্যা হচ্ছে না? কথা বলবেন না কিন্তু আমার উল্টা পাল্টা কথা কি এর দেখছো? উল্টা পাল্টা কিসের কথা দেখ? অবাক হলেন? বছরখানেক আগে পারিবারিকভাবে
আরেকবার যদি দেখছি না তন্নির সাথে বাজে আচরণ করতে, টুকরা টুকরা করে আচ্ছা ভাইয়া, রাখবো। একটা কি বল। হ্যাঁ, আজকের মতো তাহলে ক্লাস শেষ। সাবধানে সবাই বাসায় যাও, ঠিক আছে? কালকে আবার দেখা হচ্ছে। যোগ বানা ফেললেন, এমন কেন আপনি? কপাল ভালো জাফর ভয় পেয়েছে, তাহলে তো আমাকে দিকের মধ্যে ভাষায় দিত। শুনলাম এই জায়গায় নাকি মাগুর মাছের চাষ করে। সময় নেই, যে কাজের জন্য এই শহরে আসছো সেটা অতি দ্রুত শেষ করে আন্ডারগ্রাউন্ডে তন্নি, আই এম সরি। তুই আমাকে চিনোস? চিনোস না তুই আমাকে? তুই আমাকে চিনোস না? সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে বন্ধু, হ্যাঁ? এই বন্ধু, আপনার অঞ্চলে শুধু জাফরেরই তো, সরি বলাটা ঠিক হয়নি। সোহা বলো তো 7 যোগ 3 কত? ভেরি গুড। আনবো, সব কিছু আনবো। মার খেয়াল রাখিস। আচ্ছা। সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে, বুঝছো? আমি মা, ভাইয়ের সাথে কথা